Nosso destino hoje é o continente europeu. Lá, conheceremos a história de duas pessoas completamente diferentes, que possuem as mesmas raízes. Manu e Yuri são brasileiros e vivem na Europa. Vamos conhecer essas histórias? Primeiro momento, né? Vamos nos apresentar, né? Ok, meu nome é Emanuele, sim, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho 3 filhas, 3 meninas, uma delas é uma filha adotiva que eu tenho. Eu sou formada pela PUC do Rio de Janeiro, estudei letras, né? E no Brasil, meu sonho era continuar a estudar, fazer mestrado, doutorado, mas nunca era possível, porque vocês conhecem a realidade, né? Ou você trabalha, ou você estuda, né? Yuri, fala um pouquinho sobre você primeiro. Qual é a cidade onde você está morando aí? Bom, eu moro em Budapeste atualmente, na Hungria, no centro europeu aqui. Eu me mudei para cá no final de 2015, então já tem 6 anos que eu estou morando aqui. Eu tenho 35 anos, morava em Campos, no norte do estado do Rio, e me mudei para cá. Eu vim para cá para fazer um estágio, na verdade. Era um estágio de 1 ano, e depois de 1 ano eu acabei sendo contratado pela empresa que eu ainda estou lá até hoje. E eu me mudei para cá porque eu tinha muita vontade de morar fora, desde, sei lá, moleque, assim, desde adolescente. E foi uma oportunidade que apareceu para mim. Budapeste, eu nem sabia direito muito sobre a cidade, não conhecia nada da Hungria. Só que tinha um amigo meu que morava aqui e ele falou que talvez conseguisse esse estágio para mim. E como ele conseguiu, e eu fiz a entrevista, deu tudo certo, eu acabei vindo assim mais como uma experiência. Eu pretendia ficar 1, no máximo 2 anos, mas acabei ficando direto, estou aí. Manu, próxima pergunta. Como que foi a sua experiência, assim que você chegou aí no país que você está? E na sua cidade? Mas você sentiu acolhida? Olha, eu digo que pela minha família, sim, pelos meus sogros, eu fui bem acolhida, né? Porque os meus sogros, eles vêm da Alemanha Oriental, né? Fui bem acolhida por eles, né? Fazer amizade na faculdade. Hoje em dia, eu fico vendo alguns depoimentos de brasileiras que também fizeram faculdade aqui, e eu fico vendo, é verdade, eu quase não tinha, eu tinha pouquíssimos amigos, né? Porque o alemão é assim, se você conhece ele lá no jardim de infância, você só vai, aquele ciclo de amizade vai até o final. Se você chegar lá na faculdade, eles têm dificuldade de abrir o ciclo de amizade deles. E eu senti muito isso, né? Nossa, a gente queria saber, assim, se você foi mais acolhido, né? Eu estava comentando com a Julia ontem. Se você foi mais acolhido por brasileiros, por estrangeiros, do que pelas próprias pessoas do próprio país. Antes, eu tinha uma visão um pouco diferente, do meu ponto de vista sobre os húngaros era um pouco diferente, hoje em dia ela mudou um pouco. O que acontece? Quando eu me mudei para cá, como eu tinha falado, eu já tinha alguns amigos aqui. Eu já tinha 2 dos meus melhores amigos do Brasil moravam, então eu também não fiz nenhum esforço muito grande para me aproximar dos locais, assim, ter um contato mais próximo da cultura local. Foi um pouco de comodismo. E também porque os húngaros, eles são muito diferentes da gente, assim, no approach. Eles são mais... É um pouco lugar comum falar isso, mas eles são mais frios, no geral, assim, de aproximação. Mas se você tem um húngaro, eles te consideram um amigo, e eles vão te tratar super bem, são muito acolhedores e tal. Manu, você percebeu alguma diferença entre o que você aprendeu aqui, no caso, sobre essas informações, e o que você vivenciou aí? É bem diferenciado. A gente também tem 3 possibilidades de conclusão de ensino escolar, o que a gente não tem no Brasil. No Brasil é uma linha reta, né? Aqui na Alemanha, quando você chega à 4ª série, o aluno recebe uma nota, e assim, todo aluno que tem melhores notas, eles vão para o ensino ginasial. O aluno que tem uma nota mais ou menos entre 7 e 6, ele vai para uma escola de ensino técnico, que é mais uma direção de ensino técnico. E depois tem os alunos que não se deram bem de maneira nenhuma, eles vão para a chamada escola Hauptschule, que é uma escola voltada
por um aprendizado de uma profissão bem simples. Então, a Alemanha ela é muito assim, há até uma crítica no sistema de condenar isso, que logo quando a criança tem 10 anos, eu tenho que determinar qual vai ser o caminho em relação a estudos, em relação à faculdade, até o caminho profissional da criança. Não fazia ideia dessa questão da educação na Alemanha, não sabia que tinha essas 3 opções, nessa avaliação com uma criança de 10 anos, tô chocada aqui, não sabia essa informação. Muitas pessoas acham assim, nossa, é radical, né? Você viu que quando você chegou, se existe algum tipo de estereótipo brasileiro onde você está vivendo? Tem estereótipo brasileiro, sim. Se eu vou para uma cidade mais no interior da Hungria aqui, ou mais afastada, eles ficam assim, Brasil? Como assim no Brasil? O que você veio fazer aqui? Pô, o Brasil é maravilhoso, é verão lá, aqui é muito frio. Eles ficam assim, cara, o que você veio fazer na Hungria? O Brasil é tão bom, lá é quente e tal, é tão bonito. O pessoal da capital já sabe mais já a realidade, assim, por exemplo, quando eu encontro alguém da Alemanha, eles já falam, nossa, Brasil, o que está acontecendo lá com esse governo atual, etc. Já tem outra visão, uma visão mais realista. Mas o pessoal mais do interior, assim, daqui, já tem uma visão mais daquele padrãozão, samba, futebol, carnaval e tal. Um estereótipo do europeu que, de repente, quando você foi para a Hungria, ficou ali examinando para ver se esse estereótipo se confirmava, se era isso mesmo? Você tinha alguma noção, assim? Sim, eu tinha esse estereótipo mais do europeu ser frio, você não gostar muito de conversa e tal, mas bem no início, assim, mas ele logo mudou porque eu vi que isso, na verdade, cara, influencia muito pouco. Ele depende muito do círculo social que você está inserido, assim, depende totalmente. Porque eu já encontrei húngaros de todo tipo, húngaros, mais simpáticos e mais acolhedores do que qualquer brasileiro que eu conheci, e húngaros totalmente frios. Então, isso depende varia muito do seu círculo social, da cidade que você está. Você não quer calar. Você voltaria a morar no Brasil? Sim, né? É aquela coisa, né? Eu sinto muita saudade, vou ser sincera. No começo a gente a gente acha que tudo fora do Brasil é melhor, né? A gente quer se adaptar, quer aprender a língua, mas assim, eu sinto muita saudade do Brasil. Gostaria muito um dia de poder voltar, talvez num país mais seguro, né? E de passar um tempo no Brasil com minha família, de repente dar aula em alguma faculdade brasileira, né? Por que não? Eu tenho vontade. Você voltaria a morar no Brasil? Cara, essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Quando eu penso assim, a minha resposta imediata é não. Mas não sei, se acontecesse de eu conseguir um emprego que me pagasse muito bem no Brasil, mas muito bem mesmo, como eu nunca imaginei ganhar no Brasil, talvez eu voltasse. Foi num jogo aqui em Viena, que é do lado de Budapeste, né? Perto de onde? Foi Brasil e Áustria. Foi 3-0 até pro Brasil. Fui com a camisa do Botafogo, e aí eu tava entrando no tram, um cara aleatório me parou na rua, apontou pra camisa e começou a cantar o hino. Botafogo, Botafogo. Não cantou o hino inteiro, né, óbvio. Só falou Botafogo, Botafogo. Mas, o cara reconheceu a camisa e reconheceu o hino. Eu achei isso muito louco. Cheguei no estádio, contei pra todo mundo, meus amigos. Falei, Botafogo é gigante, Botafogo é maiúsculo. Respeito o Botafogo, etc. Esse dia foi doido. Esse dia foi louco.